A minha família está em Correntina aproximadamente há 4 gerações. E não é só a família de pai, é a família também de mãe. Todos nós somos filhos de Correntina. Eu costumo dizer que eu e minha família, nós temos uma raiz. A gente foi plantado aqui, né? Foi regado e nós crescemos aqui e demos bons frutos aqui. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, de um coração que eu não conheço igual até hoje. Meu pai era um cara muito trabalhador, veio da zona rural e ele não se cuidava muito. Todo mundo conhecia aqui o finado Alcides como um cara só trabalhador. Ele não tinha lazer. Ele vivia para o trabalho e para a família dele. A casa que eu moro hoje é a casa que meu pai construiu para poder criar seus filhos e ainda continuo morando nela. Quando eu perdi meu pai, com quase um ano depois, minha mãe sofreu um acidente. Aí eu perdi minha mãe também. E o pouco que os nossos pais nos criaram, a gente cresceu muito como pessoas. A responsabilidade, o caráter. Quando você tem amor, quando você entende que a sua família é a coisa mais importante da sua vida, vocês conseguem se fortalecer e conseguem realizar seus sonhos. Quando eu cheguei em Goiânia, eu dividi o apartamento com alguns amigos. Aí depois veio uns filhos de Correntina morar lá e a gente dividiu o apartamento. As mães ou os parentes mandavam aquela caixa cheia de arroz, de feijão, de bolacha. É cultura e tradição aqui. Minha irmã mandava para mim, eu dividia aquela compra com meus amigos. E quando as mães ou os pais deles mandavam para eles, a gente dividia. A gente foi em busca de uma oportunidade, porque Correntina não tem oportunidade para os jovens sair da zona de conforto e galgar algo melhor para suas vidas. Depois que eu passei o que eu passei em Goiânia, o que eu passei em Brasília, com os meus amigos, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Ali onde eu morava, em Goiânia, eu, mais aqueles amigos, ainda tinha uma compra, ainda tinha como comer ali, talvez um micine hoje, com extrato de tomate. Quem é filho de Correntina e estudante sabe do que eu estou falando aqui agora, do que os filhos de Correntina passam lá fora. Então, quando eu voltei para cá, eu ficava aqui na minha casa e martelando na minha cabeça. E essa galera que está lá fora, que não tem condições, como é que a gente muda isso? Por que isso acontece? E eu ficava pensando nisso. Eu acho bonito aquelas pessoas que tentam transformar a vida das pessoas, essa ação social. E minha mãe fazia isso. Fazia Natal para as crianças, Dia das Crianças. Minha mãe ajudava muitos alunos do colégio. Como eu era esportista, comecei a dar aula de boxe, de Muay Thai. Uma das ferramentas que não me deixou ir para o lado errado na minha vida foi as artes marciais. Então, se eu tenho essa habilidade, eu vou dar aula gratuitamente para aquelas pessoas que não tinham condições. Eu sempre gostei muito das belezas naturais que a gente tem. E tinha esse amor por estudo. Tinha que fazer alguma coisa que significasse aquilo para algo que trouxesse para os outros jovens um fortalecimento, que eles entendessem que aquilo ali era uma coisa que era o nosso maior patrimônio. Foi onde é que a gente fundou a Associação Pernas Gerais. Porque naquele momento eu tive amigos do meu lado que acreditavam no sonho que eu sonhava. O Pernas Gerais não era só uma associação de fazer trilha, de andar de bicicleta. O Pernas Gerais, sabe o que era? Era a vontade de jovens que queria mostrar que nós tínhamos uma força e um amor por tudo que a gente vivia aqui na nossa cidade, entendeu? O Pernas Gerais eu costumo dizer que o Pernas Gerais é o grito de liberdade do jovem de Correntina, entendeu? Foi com o Pernas Gerais, a gente trouxe as trilhas, os Pernas Gerais, a gente levava as crianças para conhecer as cachoeiras, os pais acreditavam na gente. E o Pernas Gerais foi a associação de jovens que liderou a maior manifestação naquele 2015, ou foi 2016, que chama o SOS Rios, em defesa das águas dos nossos rios. Quando a gente via aquela luta das pessoas da zona rural, os ribeirinhos, os geraizeiros, aquelas pessoas que ajudaram com muita luta na foice e na enxada a crescer, a construir nossa cidade, eu vi que naquele momento nós tínhamos que fazer algo por eles. Não é porque você não é da zona rural, do pequeno agricultor, que você não pode fazer por aqueles jovens ou por aquelas pessoas que tanto defendem durante tantos anos o que a gente tem de mais sagrado na nossa cidade, a pedra preciosa nossa. As pessoas dadas as mãos umas às outras e chorando para defender a nossa bandeira, para defender a nossa cidade. Quando você começa a sentir aquele amor
daquelas pessoas. Você começa a entender que aquilo que você está fazendo para elas é aquilo que elas sempre lutaram para fazer. Eu sou a favor que o pequeno tenha o mesmo direito do grande, do equilíbrio sustentável, que nosso povo tenha respeito, seja lembrado. É isso que a gente tentava mostrar para as pessoas. Em memória da minha mãe, nós começamos a fazer um Natal das crianças. Você sabe o que é 40 jovens ajudar a fazer um Natal de criança? Eu, mais essa galera do Pernas Gerais, nós fizemos o maior Natal do Oeste Baiano. De criança, sem ninguém interesse político, nós colocamos 2.200 crianças para brincar de pula-pula, para ganhar brinquedo, para comer cachorro-quente. Você sabe quantas crianças tem aqui em Correntina que não tem o direito de ganhar um presente? Então, quando a gente deu essa oportunidade para eles, que eu vi uma criança chegar e ficar com o olho desse tamanho e achando que aquela essência que eu tive com meu pai, com minha mãe, e os jovens de Correntina, as crianças não tinham essa oportunidade, entendeu? De ter um só brinquedo aqui na nossa cidade, e a gente deu isso, a gente deu para as crianças que a gente conseguiu ter a oportunidade de ter um dia de sorrir, de felicidade. Eles abraçavam a gente como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E aquele momento ali a gente não estava fazendo mais nada do que a nossa obrigação, entendeu? Como jovem, como filho de Correntina. Aí a gente viu uma mãe chegar e nos abraçar e falou assim: será que tinha como você fazer um favor para mim, me ajudar? Aí ela falou assim para mim, eu lembro como hoje, cara, ela falou assim: é porque as aulas vai começar em janeiro, lá no Catulé. As aulas vai começar em janeiro e meu filho não tem nem sandália para ir para a escola, não tem um tênis, não tem uma roupa. Aí ele fica com vergonha de ir para a escola, porque os amiguinhos às vezes dele tem e tal. E eu queria ver se você me ajudava e comprar uma sandália, uma roupa para o meu filho. Aí eu falei, não, eu te dou. Aí depois daquele dia eu cheguei em casa, aí eu já tinha minha filha, né? Aí a avó da minha filha me ligou. A avó da minha filha me ligou e falou: sua filha quer falar com você. Aí minha filha, Júlia, falou: pai, você não veio passar o Natal comigo e tal? Falou: pai, é porque eu tive que fazer o Natal das criancinhas aqui. Aí eu fui explicar para ela. Falei: não, pai, ó, é porque tem criança aqui que não tem dinheiro para poder ter um Natal. Não tem dinheiro para poder. Mas aí depois o pai vai poder passar o Natal contigo. Ela falou: não, pai, eu entendo. Minha filha, né, bem nova, criança, falou: cuida deles aí. Você ouve o sofrimento delas, que você passa a conhecer o sofrimento daquelas pessoas que mais precisam dentro da sua própria cidade que você nasceu, que você estava sobrevivendo, que você escolheu a vida para poder construir tudo que você tem. Não dá para ficar calado, entendeu? Não dá para ficar quieto. Não dá para ficar na sua zona de conforto e ver tudo isso que está acontecendo e você ficar calado e falar: porque eu tenho e eles não têm e eu não estou nem aí. Eu decidi naquele momento ali e prometi para mim mesmo que ia lutar a partir daquele dia até meu último fôlego, nem que tinha que custar a minha vida tranquila, o meu conforto, nem que tinha que custar passar Natal sentado do lado da minha filha, Natal sentado do lado das minhas irmãs, mas aquele abraço, aquele obrigado de uma mãe daquela era maior do que passar um Réveillon em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Para mim isso e aquilo ali. E foi aí que, depois que eu comecei a entender e ver que o que meu povo passava, eu resolvi deixar a minha vida tranquila de lado e entendi que eu podia fazer mais por eles.
Eu entrei na política para dar o direito de sonhar para os jovens de Correntina. Não estou para desfazer dos mais velhos de nada, mas tem um ditado popular que a gente fala na nossa cidade: o rosto que meu filho beija, minha boca adoça. O bem mais precioso do pai e da mãe é os filhos. Eu tenho filhos, sei disso. A gente tem que entender que quando a gente entra na política, a gente entra para transformar a vida de outras pessoas. Não é transformar a vida de um pequeno grupo ou de a sua vida própria. A gente quer construir uma nova história, junto com todos que estão junto conosco. Eu, de casa em casa, no sol quente, passei numa casa de uma senhora. Aí eu fui pegar na mão dela e fui pedir o voto, né? Então, quando eu pedi ela o voto, ela não me deixou nem terminar. Ela falou bem assim: a única chapa que existe, a esperança que meus filhos tenham uma vida melhor do que a minha e a sua, Michel. Não porque você está candidato a prefeito, mas porque você vem mostrando desde antes que você não se curvou ao sistema político de Correntina igual muitos se curvaram. Eu costumo dizer que nós vivemos uma prisão na nossa própria liberdade, onde os filhos de Correntina não podem se abraçar em tempo de campanha. Essa política já passou. A gente faz uma política de amor, uma política de projeto, uma política onde o que não vota em mim pode me abraçar, pode me beijar, pode me desejar uma cidade melhor. Você sabe por quê? Porque talvez um não hoje não é um não amanhã. E talvez, se eu for eleito e se Deus me iluminar de eu ser eleito como prefeito de Correntina, eu vou ser prefeito dele também, embora ele não vote em mim. Eu não vou ser prefeito tão somente daquelas pessoas que votaram em mim. E eu entendo que a política é isso, é uma ferramenta de transformar a vida das pessoas. Os pilares da política, educação, saúde e infraestrutura, isso é obrigação. O que a gente tem que fazer na nossa cidade é fazer com que o povo venha sorrir novamente. É isso que está precisando na nossa cidade. O que passou, passou. Vamos olhar para frente, vamos construir uma cidade melhor, uma cidade justa, onde o jovem pobre tem o mesmo direito de estudo do jovem que tem mais dinheiro, onde a mãe de família da zona rural não viva tão somente da agricultura, não vive tão somente do Bolsa Família, que ela tenha outras oportunidades. Nossa cidade, ela precisa de emprego. Nossa cidade precisa que o povo tenha dignidade. Chega só do arroz e feijão, trazer uma carninha melhor, uma saladinha melhor. Eu fui criado numa cidade de um povo que valoriza a cultura, que valoriza a identidade, um povo lutador. Eu nunca conheci outra terra que tem um povo tão corajoso e tão aguerrido. A gente precisa de uma cidade de igualdade. Nossa cidade é rica em todos os aspectos que você pensar. Mas a nossa cidade é rica, mas tem um povo muito pobre de oportunidade, de perspectiva, de sonho, de vida. E eu entrei na política para mudar isso. Então é injusto que eu não faça isso para mudar a vida das pessoas, não como político, mas como cidadão correntinense, como obrigação de um bom filho de Correntina. Então, a partir do momento que eu perdi meus pais, quem me abraçou foi minha cidade, quem me abraçou foi meu povo. E hoje eu não tenho só 2 irmãs, eu não tenho só uma filha, hoje eu tenho uma só família. Como que eu vou me acovardar e como que eu vou trair essa vontade, esse amor que sentem por mim hoje? Eu acordo todos os dias falar assim: Michel, você só tem 24 horas de vida. Eu vou viver 24 horas lutando para mudar e trazer a oportunidade e mostrar que nós jovens estamos preparados para mudar a minha cidade. Enquanto eu não tiver forças, enquanto eu me sentir cansado, eu sei que os jovens de Correntina não vai deixar que eu pare minha luta. Porque o que eu tenho passado para poder mudar a história política da minha cidade, do meu povo, não é brincadeira, cara. É uma missão de vida. Eu vou morrer lutando pela minha terra. Cada um tem uma missão. E a missão que Deus me deu foi essa. Cada dia que passa, cada abraço que eu recebo do povo da minha cidade, que eu tanto amo, é assim que eu continuo a nossa luta na humildade, sem estrutura, pedindo um amigo, pedindo outro, uma ajuda, outra ajuda. E é assim que nós vamos construir uma nova história em Correntina. Dia 2 de janeiro,
tudo isso que nosso povo passou vai acabar. Você pode ter certeza absoluta. Eu não vou decepcionar o meu povo. Eu não vou decepcionar o jovem, porque o sonho deles é meu sonho. E é isso que eu acredito e por isso que eu estou na política.